Olá, meninos, tudo bom? Hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas de história. Na nossa aula passada, falamos sobre os espanhóis na América, né? Como foi que os espanhóis chegaram na América, como foi a colonização espanhola na América, e também falamos, né, como foi que esse povo, os espanhóis, como foi que eles fizeram a divisão do trabalho nas colônias espanholas? Como é que eles trabalhavam com isso, né? A partir disso, a gente vai hoje estudar a questão dos portugueses na América. Como foi a conquista e a colonização? Para que a gente possa ir nesse nosso conteúdo, né? Nós vamos para a unidade 5, tema 1 e 2. Acompanhe com o seu livro na página 138. Os povos e os portugueses, o que eles encontraram? Gente, aqui o que a gente percebe? O que a gente percebe aqui? Quando os portugueses, né, chegaram, né, no Brasil, suposto Brasil, os portugueses não foram os primeiros habitantes que vieram, né, a ser chamados de Brasil. E quando aqui chegaram, em 1500, encontraram povos com uma cultura, costume, organização social, língua, totalmente diferente das que eles conheciam na Europa, na África e no Oriente. Então, a partir daí, gente, tem-se que naquela época, da chegada dos portugueses, tinham por volta de 3 a 5 milhões de nativos que habitavam o território brasileiro, distribuídos em mais de 1.000 povos que falavam aproximadamente 1.300 línguas. Você imagina aí o tanto de povos, de tantas pessoas, tantos nativos falando várias línguas diferentes, né? Então, cada um desses povos, eles possuíam seus rituais, suas crenças, seus mitos, né? Eles formavam a forma de trabalho e as suas organizações sociais. Então, cada um desse povo, né? Cada um desses considerados indígenas, né? Como eles são chamados, nativos, eles tinham sua língua e eles falavam a língua mais falada por eles podem ser agrupadas em dois características linguísticas, o tupi e o macro-gé. Além dessas duas línguas, há outras famílias linguísticas, como a Aruaque e Caraíba. Os tupis foram os que tiveram mais contato com os portugueses, por estarem distribuídos ao longo da costa brasileira. Outra questão importante, gente, que eu quero ressaltar é que por eles estarem distribuídos ao longo da costa brasileira, o povo tupi foram os que mais tiveram esse contato com esse povo português. Eles chamavam o Brasil de Pindorama. Por isso, essa característica dos povos Pindorama, eles chamavam isso, por conta da sua língua, né? Terra das palmeiras. Essa grande característica que eu queria colocar para vocês. Como era o modo de vida desses povos? Como era a organização social? Como é que era o trabalho desses indígenas? Então, gente, o povo tupi, eles praticavam a agricultura de subsistência, aquela para sua necessidade, coletavam frutos, caçavam, pescavam e também confeccionavam artigos como canoas, arcos, flechas, redes, cestos, vasos e urnas funerárias. Então, gente, eles praticavam algo para sua necessidade. Já a questão deles, outra questão importante era que eles viviam em aldeias e na questão de que eles viviam, né, no tempo que os portugueses chegaram ao Brasil, eles viviam em aldeia. E
que podiam guerrear ou estabelecer relações de solidariedade entre si. Não havia um poder centralizado, mas um líder, né, que norteavam eles, que se reunia em um conselho para decidir o destino da aldeia. Outra questão importante, gente, é que as moradias podiam estar organizadas em um círculo ou uma fileira. Porém, algumas aldeias havia apenas uma grande casa comum. Outra questão importante que eu queria ressaltar para vocês, nessa questão desse povo tupi, né, desses nativos, era a prática de ritual de antropofagia. Professora, que nome esquisito é esse? Gente, eles praticavam um ritual na questão da guerra, era comum, certo? Para eles. A questão era podemos dizer que era uma cultura. E para eles, né, para o tupi, servia principalmente para vingar parentes mortos pelos inimigos. Associado à guerra estava o ritual de antropofagia. Quando o inimigo, o que é antropofagia? Era quando o inimigo capturado no conflito era morto e devorado em uma grande festa. Então, eles faziam isso por quê? Porque eles acreditavam que com isso adquiria a força e a coragem e o espírito que esse fim era digno para cada guerreiro. Então, eles acreditavam que eles devorando, eles comendo, né, o que foi vencido na batalha, eles iriam adquirir todo esse espírito de força, de coragem do que foi vencido. Outra questão importante é a questão que cada povo indígena possuía crenças e rituais religiosos próprios, ensinados e transmitidos pelo pajé. Todos eles, porém, acreditavam na força da natureza e nos espíritos dos seus ancestrais. Outra questão importante, gente, era o trabalho. As mulheres faziam a coleta, fabricavam farinha, teciam e cuidavam das crianças. Já para o homem, eles pescavam e caçavam, construíam moradias e faziam canoas e armas. A questão dos idosos era a responsabilidade dos idosos educar e passar a sua cultura para as crianças, para que elas não pudessem ficar totalmente perdidos, né, na questão da cultura e não deixar que a sua cultura pudesse se perder diante dos anos. E aí, gente, nós vamos para a unidade 2, né, o tema 2, quer dizer, e o tema 2 vai falar a conquista e o início da colonização. Gente, a conquista, né, e o início dessa colonização, de início, em sua primeira inclusão, a América, quando os portugueses chegaram, eles não encontraram o que realmente eles desejavam. O que era? Ouro, pedras preciosas. Não foi isso que eles encontraram no Brasil. No entanto, o que eles encontraram? Uma árvore nativa despertou o interesse comercial, que era a descoberta do pau-brasil, da qual essa árvore, gente, da Mata Atlântica, era extraído um pigmento que era usado para fabricar tintas de tecido e pinturas de manuscrito. Sua madeira também era utilizada na construção civil e em embarcações. Então, eles começaram a fazer a exploração desse pau-brasil. Crê-se, gente, que essa árvore, né, o pau-brasil, ela tinha 30 metros de altura. E realmente era assim, a gente imaginando, né, como era o tamanho dessa árvore, né? 30 metros é enorme, né? E outra questão importante que eu queria colocar para você, que eles começaram a fazer a exploração por meio do escambo. O que era isso? Por regime de troca de mercadorias. Então, eles começaram a fazer a troca de mercadorias, de serviços, isso com os indígenas. Cortavam e carregavam a madeira até os navios portugueses, em troca de itens como tecidos,
cortas coloridas, canivetes, facas, espelhos. Então, esse povo, né, os portugueses, eles começaram a explorar, né, os índios nativos por meio de escambo, esse regime de troca de produto. Então, eles trabalhavam, era realizado pelo trabalho indígena, em troca de algo que os indígenas naquela época, eles não conheciam, né? E tudo para ele era muito novo, era tudo muito encantador. Eles não conheciam tecidos coloridos, não conheciam faca, nem muito menos o espelho. Então, para eles, aquilo ali era muito encantador, né? E essa árvore, ela foi explorada, foi retirada, né? E foi feita, utilizada pelos índios, né? Todo esse serviço referente à madeira do pau-brasil. A partir daí, houve as instituições do monopólio real. O que é isso? A exploração se tornava exclusividade total da coroa. Para extrair e comercializar a madeira, os portugueses deveriam obter uma autorização régia e pagar tributos. Então, para poder explorar o pau, com medo, né, que viessem outros, né, fazer esse trabalho, eles começaram a se precaver e criar essa instituição do monopólio, que só podia ser extraído, né, toda a exploração se tornou exclusivamente da coroa. A partir daí, houve a devastação da espécie. Só tira, só corta, né, a árvore, cortando e não planta nada no lugar. E aí, o que acontece? Né? Hoje as árvores estão restritas e pouca área de preservação no litoral e alguns estados brasileiros. É a questão, né? Só eles não pensaram, né, no amanhã, eles pensavam no hoje. Esse pau-brasil tá me dando lucro, então eu vou extrair, então eu vou, ter uma mão de obra barata aqui, que é os nativos, para fazer tudo isso para mim, em troca de quê? De escambo. Então eu vou utilizar isso, mas chega um momento que você não faz o plantio, acaba, né? Então chegou uma grande devastação da espécie que era do pau-brasil. E a colonização de fato. Como foi que aconteceu realmente essa colonização de fato? Com a extração do pau-brasil, não exigia a fixação, né, dos portugueses no território. Não houve inicialmente a criação de povoados. Os portugueses se limitaram a construir feitorias, certo? Então, eles se preocuparam a fazer essa exploração e a construir uma feitoria que era uma espécie de postos que funcionava como armazém, um local de abastecimento dos navios e fortaleza destinada a proteger o território. E só que, porém, gente, acontecia outra coisa. A presença constante de pessoas de outros países, principalmente os franceses que estavam ali de olho no pau-brasil, interessados, né, começou a preocupar a coroa. Então, eles começaram a fazer uma expedição guarda-costa, que era enviada pelo rei para combater os franceses, né, que estavam de olho no pau-brasil, né, nessa riqueza que os portugueses estavam extraindo, e realmente combater esses franceses que realmente não deram tanto resultado. Diante desse quadro, né, a partir de 1530, a coroa portuguesa precisou tomar medidas para não perder sua colônia americana. A ideia era estimular a ficção de portugueses, explorando uma atividade econômica que gerasse lucro e, ao mesmo tempo, garantisse a defesa da colônia. A solução encontrada, o que foi? Foi a agricultura. E qual foi o produto escolhido? O cultivo de cana-de-açúcar. Por que a cana-de-açúcar? Gente, a cana-de-açúcar, o que foi que eles fizeram? Eles extraíram o pau-brasil. Ficou o quê? Uma faixa de território lá para eles. E chegou um momento que só tinha o quê? Terra. Então, eles tinham que procurar
outra economia que pudesse favorecer a coroa. Então, se eu tenho uma terra favorável, vamos utilizar o cultivo de cana-de-açúcar. Então, foi essa, né, a grande ideia, né, favorável para a colônia, foi o cultivo de cana-de-açúcar. Primeiro, gente, os portugueses já cultivavam a cana-de-açúcar e na Ilha da Madeira e também no Cabo Verde. Por isso ficou mais fácil, né, eles seguir essas técnicas, né, que eles já tinham conhecimento sobre a produção de açúcar. Segundo, também, porque eles escolheram açúcar? Porque era muito valorizado pela elite europeia. Então, eles, né, pensando nisso, eles começaram a fazer o plantio da cana-de-açúcar. E por conta também do clima, né, quente, úmido e também do sol. Só que, gente, esse plantio da cana-de-açúcar era preciso fixar os produtos no território, assim como o objetivo de criar núcleos de povoamento na região. Então, aconteceu que em 1531 a coroa envia uma outra expedição, certo? E essa expedição, comandada por Martim Afonso de Souza, ele fundou a Vila de São Vicente, introduzindo assim o cultivo da cana e efetivando a colonização. Só que a partir daí, no início dessa colonização, o governo português não tinha recursos financeiros e muito menos pessoal, né, para poder colonizar todo esse Brasil. Por isso, transferiu a tarefa a particulares por meio de um sistema de capitanias hereditárias. O que era isso? O modelo que era adotado lá em outros lugares, né? Eles começaram a dividir, né, a divisão do território em 15 faixas de terras e doar a membros de pequena nobreza e militares e de alto patente. Então, essas doações era dada, né, aos capitães donatários. Aí você consegue ver como eram essas capitanias hereditárias aí no seu mapa, no nosso slide, e também você pode encontrar também no seu livro na página 147. As 15, né, capitanias hereditárias. A partir daí, gente, formação dessas capitanias hereditárias, os capitães donatários, né, recebiam as terras para trabalhar, podiam ser dadas por seus filhos, mas não poderia de maneira nenhuma ser vendida, já que pertencia à coroa portuguesa. Então, para isso, gente, para que não pudesse ser vendida, eles criaram a Carta Floral, que estabelecia seus direitos e deveres: doar, sesmaria, nomear autoridade, arrecadar impostos, escravizar indígenas. Essas questões eram como se fossem os direitos e deveres do donatário, né, que foi colocado na questão da Carta Floral. A partir daí também foi criado um governo geral. O que era essa criação do governo geral? O governo geral foi criado em 1548. Em 1548 foi criado o governo geral, que era essas instituições, né? Esse governo geral foram as instituições quando a administração de toda a América Portuguesa ficava sob a responsabilidade desse governo geral. A administração das vilas, das cidades, né? Ficava tudo por conta dele, nessa administração de tudo. E aí, gente, a partir daí, eles criaram as instituições das câmaras municipais. Quem era que poderia ficar, né? Que essas câmaras municipais, eles eram conhecidas como os homens bons. E eles organizavam o cotidiano das vilas, as cidades, né? Essas 15, né? Essas capitanias. Providenciavam a construção de obras públicas, a limpeza das ruas, a cobrança de impostos, o registro dos profissionais, a fixação de preço, né, das mercadorias, dos produtos comercializados, e medidas e o envio de pedidos da população ao rei. Essa era a questão principal. Nessa criação,
né, da criação do governo geral nessas instituições da Câmara, né, o fracasso do sistema da capitania aconteceu. Alto custo do empreendedorismo, isolamento das capitanias, doenças, né, que os portugueses trouxeram também para os indígenas, e a questão, entre outras dificuldades, fizeram com que o sistema fracassasse. Então, gente, vários fatores, né, não contribuiu para que essas capitanias pudessem prosperar. Mas esse governo geral, essa criação do governo geral, esse centro, um centro político para administrar todo o Brasil, cedia em Salvador. O primeiro governador geral foi Tomé de Souza, que chegou ao Brasil em 1549 com a responsabilidade de defender a colônia e fazer prosperar. Gente, somente 2 capitanias hereditárias prosperaram a partir de vários fatores, né? Como eu falei para vocês, a questão do isolamento das capitanias, das doenças, né? Da questão, né, dos indígenas, mas 2 capitanias prosperou, a de Pernambuco e a de São Vicente. A de Pernambuco chefiada por Duarte Coelho e a de São Vicente do Dom Natalio Martim Afonso de Souza. Então, essas foram as 2 capitanias hereditárias que prosperaram. Gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham compreendido essa parte. Até a nossa próxima aula.